Agora vamos falar um pouco sobre conspiração. Como as pessoas imaginam a situação, essas situações de doenças que surgem, né? Gripe do frango, gripe suína, coronavírus, como as pessoas imaginam? Vamos partir do princípio da seguinte situação. Se você tem espiões russos nesse momento, né? E mesmo que a gente não confie muito nas palavras do Trump, você deve ter espiões de vários países tentando roubar segredo de outros países. Isso, a era digital trouxe esse problema. Então, se a pessoa é um hacker, um cara conhecedor da situação, e alguma empresa chama ele, os espiões chamam ele para trabalhar nesse sentido, para ganhar um dinheirão, por que o cara não vai? O que o cara tem a perder? Aí o cara vai para descobrir segredos, né? Segredos aí da vacina, de como está sendo fabricado, segredos de como é fabricado os armamentos, segredo dos políticos, podres dos políticos que eles podem usar para coagir, para que esses políticos, como nas mãos deles, e façam o que eles querem, né? E isso já aconteceu no Brasil, possivelmente. Então, se você tem pessoas nesse sentido, por que não existiriam pessoas interessadas em destruir economias? Por exemplo, você tem um país que é campeão de exportação de frango. Aí você vai lá e cria a gripe do frango. Tem país campeão de carne bovina, carne suína. Cria vaca louca, cria uma doença em laboratório para poder fazer com que aquele país não consiga continuar se mantendo no ranking dos melhores importadores. Ele saindo de jogada, quem entra? O bonitão que fez a vacina, que fez o vírus. Então a gente não pode duvidar de nada. A questão da China, por exemplo, a China é o país mais populoso do mundo, né? Aí a pessoa fala assim, por que a China está comprando vacina de outro país? Será que ela não ia se importar primeiro com o seu país? A China está numa disputa em que todos os laboratórios dela devem estar envolvidos nessa questão da vacina para ganhar status, para ganhar patente, para ganhar uma série de prêmios, uma série de coisas na história e para se mostrar como um país que fez a diferença. Mas ela não ia se preocupar com sua população? Você tem certeza disso? Será que a China se preocupa com a sua população realmente? A China ganha muitas competições de venda por conta da escravização das pessoas. É o ponto de vista que eu tenho, tá? Pode não ser verdade o que eu estou falando, porque eu não sou cientista político, mas o ponto de vista que eu tenho é que ninguém consegue disputar com a China. É o país mais populoso do mundo. Então, se tem alguém realmente interessado nesse vírus, pode ser que seja a China. Porque o país mais populoso do mundo, a população é um peso para esse país. Principalmente quem? Idosos e doenças, pessoas que são alvos fáceis do coronavírus. Então você acha que realmente eles vão se preocupar com a sua população? Você acha que realmente o país está preocupado? Tá? Então, é complicado. Você tem pessoas vivendo em condições terríveis na China, condições de trabalho horríveis, né? Eu não sei qual é a taxa de loucura lá e de suicídio, eu não sei. Eu só sei que Deus ele sabe fazer o equilíbrio das coisas. Por quê? Porque da mesma forma que eles escravizam as pessoas, eles têm que de alguma forma manter a saúde daquelas pessoas para que elas continuem sendo exploradas. Então, com certeza, eles vão acabar cuidando do ser humano, não porque querem, mas por obrigação, né? Se você tem ali uma vaquinha que dá leite na sua fazenda, e você dá alimento de qualidade para ela, e ela bota 6 vezes mais leite, o que você vai fazer? Você vai cuidar dessa vaquinha. Não vai deixar a vaquinha desnutrida a ponto dela morrer. Então, a morte das pessoas não é um bom negócio para eles, né? Não é uma OLX, não é um bom negócio para eles. Então, e consequentemente, o equilíbrio é deles cuidarem dessas pessoas, criarem direitos e fazer a vontade de Deus de cuidar do cidadão, para que eles possam trabalhar e depois garantir algumas leis, né, de anti-escravidão.